Olá a todos. Eu intitulei esse vídeo com o nome que vocês já viram porque eu sei que chamaria a atenção de todos. Só que o assunto é bem mais sério, porque se trata de desmistificar alguns conceitos científicos, sociológicos e até jurídicos que atualmente estão sendo muito deturpados. Eu afirmo com absoluta certeza que o maior e mais perverso trauma que um ser humano adulto pode carregar de sua infância é o abuso e a molestação sexual. E a gente vai falar um pouco sobre isso tudo hoje. Esse vídeo, portanto, é dedicado às milhões de vozes de crianças pelo mundo inteiro que, em todas as suas culturas e continentes, sem exceção alguma, sofreram e ainda sofrem indefesas em silêncio nas mãos de abusadores e que não são protegidas, cuidadas, tratadas e muito menos sequer ouvidas. Em primeiro lugar, aquele ou aquela criatura monstruosa que explora sexualmente o corpo de uma criança deverá ser imediatamente presa e retirada do convívio social? Sim, deverá ser imediatamente presa e por muitos anos. Em segundo lugar, a pedofilia é crime? Acreditem, a pedofilia tecnicamente não é crime. Aonde se encontra, então, a pedofilia na legislação penal brasileira? Não existe nenhum código ou decreto ou dispositivo legal diverso qualquer que mencione a palavra pedofilia. E então, onde a gente acha alguma literatura para estudar sobre o conceito de pedofilia? Na literatura médica e psiquiátrica. Pedofilia, do grego paidos, criança, jovem, mas filia, amizade, afeto, amor, é a qualidade ou sentimento de quem é pedófilo. Portanto, é uma palavra que designa a pessoa que, entre aspas, gosta de crianças. Ou seja, trata-se de um tipo de parafilia existente na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, no item F65.4, assim como fetichismo, travestismo, fetichista, o exibicionismo, voyeurismo, sadomasoquismo, necrofilia, entre outros. Para quem desejar se aprofundar sobre o tema, eu recomendo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, editado pela Academia Americana de Psiquiatria desde 1994 e que é constantemente atualizado. Dessa forma, a pedofilia é uma doença que se manifesta em fantasias, desejos ou comportamentos recorrentes envolvendo atividade sexual com crianças ainda impúberes, o que nos leva à conclusão de que nem todo pedófilo é necessariamente um molestador de crianças e nem todo um molestador de crianças é necessariamente um pedófilo, muito embora, em regra, ambos possuem controle e discernimento pleno no que se refere à monstruosidade de suas condutas, quando externadas por meio de ataques a crianças e adolescentes. Então, não me venham, portanto, com a ideia de que um pedófilo, embora doente, seja uma vítima da sociedade e que deverá ser tratado como um inocente, porque ele não é um inocente. Uma vez tendo consciência plena da ilegalidade de seu comportamento infame e ainda podendo agir de outra forma diferente e ainda assim insistir nesse mesmo comportamento infame, ele é, sim, legalmente imputável. Ou seja, passível de ser não apenas responsabilizado, como também severamente punido. Então, a partir desse exato momento, eu não mencionarei mais o termo pedófilo. Hoje, o que nos interessa, em essência, é a figura obscena do molestador de crianças, um dos maiores cânceres da humanidade. Eu não vou traçar um documento estritamente jurídico, mas algumas explicações são necessárias a priori. Onde estão disciplinados, respectivamente, os crimes de abuso sexual de menores? A respeito dos crimes com conteúdo sexual envolvendo menores de idade, pode-se falar naqueles previstos no Código Penal, artigos 213 a 231, especialmente os previstos no título 6º, capítulo 2º, que aborda
aborda os crimes sexuais contra vulnerável, tais como estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Bom, há ainda a Lei 8.069 de 1990, nos artigos 241 e 244, que é conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que elencam várias condutas, tais como oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, bem como adquirir, possuir, armazenar ou por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual, dentre outras. O abuso sexual de crianças e adolescentes desde sempre existiu e, como eu já disse, em todas as culturas do planeta, guardadas, é claro, peculiaridades culturais e temporais. E eu me atrevo a dizer, inclusive, que a maior das provas de que a nossa sociedade é uma sociedade perversa é exatamente o fato de que inúmeros setores dessa mesma sociedade, ao invés de proteger aqueles que são mais indefesos, até hoje acobertam abusadores de criança e de adolescentes. São inúmeros empresários, políticos, servidores públicos, líderes religiosos, acadêmicos de Araque, profissionais liberais, uma gama enorme de pseudo-moralistas que se protegem mutuamente, disfarçados de cidadãos responsáveis acima de qualquer suspeita. E as crianças, como sempre, ainda choram em segredo, embaladas pelo medo e pela violência. O caso mais conhecido mundialmente nos últimos tempos foi o de um senhor chamado Jeffrey Epstein, um investidor bilionário norte-americano, todo mundo deve ter ouvido falar, extremamente poderoso e cuja rede de contatos e de influência era interminável. Epstein era amigo de celebridades tais como o ex-presidente americano Bill Clinton, cujo nome aparece em 26 registros de bordo do Boeing 727 de Epstein, carinhosamente chamado de Lolita Express, em viagens até a sua mansão nas Ilhas Virgens Americanas, a Europa, a África, a Ásia. Quem mais? O atual presidente norte-americano, Donald Trump, o ator Kevin Spacey, que responde hoje a vários processos por abuso sexual, o príncipe Andrew, que é o segundo filho da rainha da Inglaterra, e o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, que atualmente, como vocês devem ter visto na imprensa, cumpre uma pena quase infinita por estupros e abusos cometidos ao longo de vários anos. Aliás, há uma frase do Donald Trump que, com certeza absoluta, ele adoraria apagar de sua biografia, quando, em uma entrevista à revista New York, em 2002, afirmou sobre Epstein que, abre aspas, é muito divertido estar com ele. Dizem que ele gosta de mulheres lindas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens. Fecha aspas. Epstein era o que se denomina como predador sexual típico. Aliciava meninas entre 12 e 16 anos de idade, em média, principalmente em regiões mais pobres de Miami, abusava sexualmente delas e ainda as traficava a alguns amigos próximos, sempre com ameaças e inúmeras chantagens de todos os tipos. E, para quem não sabe, Epstein foi encontrado morto no ano passado em sua cela, supostamente por ter se suicidado, numa história super mal contada, mas que deve ter deixado muita gente importante aliviada, porque era um perigosíssimo arquivo vivo. Aqui no Brasil,
A escatologia mais recente é daquele canalha normal chamado João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, que por muitas décadas estuprava mulheres maiores e menores de idade durante supostas curas espirituais na cidade de Abadiânia, no estado de Goiás. Um abusador não tem rosto. Pode estar do seu lado, na empresa em que você trabalha, na igreja em que você frequenta, no restaurante, na roda de amigos do clube, no centro de treinamento de atletas e, o mais aterrorizante de tudo, no seio de sua própria família. Qualquer médico psiquiátrica, qualquer médico psiquiatra ou psicólogo pode sim confirmar com total tranquilidade o enorme contingente de adultos com transtornos e doenças de extrema gravidade que estão diretamente vinculadas a passados de abusos e de violência sexual na infância e na adolescência, sobretudo em família. Eu poderia mencionar dezenas ou centenas delas, isso sem contar os quadros depressivos graves, muitos dos quais gatilhos para o desencadeamento de mais violência e, por fim, de suicídios. Porque ninguém sobrevive sem traumas à experiência vivenciada nas mãos de um abusador sexual. Alguns sinais de alerta são plenamente observáveis. Se o sorriso desaparece na proximidade de determinadas pessoas, se o apetite muda, se as ilustrações se tornam mórbidas e escuras, se o desempenho escolar diminui repentinamente, se um atrativo agradável passa a não mais despertar qualquer interesse, se o choro aflora de repente, acenda uma luz amarela. Outro ponto importante: o abuso sexual de crianças e adolescentes não escolhe endereço, muito menos classe social. Mas também é claro que a temerária combinação de pobreza extrema, dependência química e ambientes inóspitos são fatores relevantes e que potencializam, claro, a probabilidade de que ocorram violências dessa natureza. Há também uma outra questão muito relevante. Várias sociedades justificam a prática de atos sexuais contra menores, alegando a inserção cultural de costumes ancestrais ou até mesmo fundamentalistas. Daí, a gente vê comunidades em que homens copulam com meninas de 9, 10, 11 anos de idade. Inclusive, aqui mesmo no Brasil, eu tive recentemente em uma aldeia indígena na qual vivenciei a inacreditável experiência de conhecer uma menina que, aos 11 anos de idade, segundo me contaram, já estava com o seu segundo filho e que, aliás, era do próprio pai dela. Isso é barbárie. Hipocrisia é a tentativa inócua de justificar o injustificável para que a violência jamais acabe. Quantos Jeffrey Epsteins existem pelo mundo atualmente? Quantos Joãos de Deus ainda perambulam pelas nossas ruas amparados pela teia de poder, dinheiro, política, religião e pela convivência omissa de milhões de pessoas? Jamais em sua vida deixe de denunciar aquele que explora uma criança ou um adolescente. São diversas formas diferentes de fazer com que uma notícia de abuso chegue às autoridades, muitas delas com total anonimato. Não seja conivente, não seja cúmplice, não deixe uma infância se apagar pelo medo e pela culpa, até mesmo porque, se você pretende que os seus filhos e os seus netos vivam em uma sociedade melhor, como eu já lhe disse há pouco, isso tem que ser veementemente combatido.